Oi, bom dia. Só quero começar avisando que eu estou doente, então eu vou tossir, vou espirrar. Espirrar não, pior que eu não tô espirrando, não. Eu só tô tossindo igual uma maluca. E tem uma luzinha aqui, ó. Uma luzinha. Faz tempo que esse LED tá aqui em casa, mas eu nunca tinha grudado ele ali, mas eu grudei agora porque eu também não tinha onde pôr. Enfim, calma. Oi, eu sou a Anne, eu sou autista e esse é mais um vídeo da série de vídeos que eu vou fazer sem edição falando sobre autismo, porque falar sobre o assunto já é dolorido e ter que editar e ficar ouvindo de novo a mesma coisa que me machuca várias vezes pra postar é pior. Então vou só falar sem edição. Aqui na câmera do celular, né? Tem a opção de pausa. Então eu vou pausar de vez em quando. Aqui temos essa luz aqui porque tá claro, tá? Esse é o máximo que eu consigo deixar, assim, pra diminuir essa luz. Porque se eu diminuir mais, viu? Fica muito escuro. Muito escuro. Mas acho que dá pra me ver, né? Enfim. Quero primeiro explicar dois conceitos. O primeiro é o de masking, ou mascaramento em português, que é quando uma pessoa autista, ela... Peraí que eu vou ler aqui. É uma estratégia que pessoas autistas utilizam para ocultar ou suprimir características autistas em situações sociais, com o objetivo de se adaptar ao meio ali que ela tá vivendo. O outro conceito que eu quero explicar são os neurônios espelhos, de acordo com o Google. Esses neurônios se ativam quando a gente executa uma ação ou quando a gente observa uma outra pessoa realizar a mesma ação. É comum que autistas... eu vou sempre falar é comum, porque não é uma regra. Pode ter, sei lá, uma pessoa autista que não tem deficiência no neuroespelho dela. Sei lá, não sei. Então vou falar é comum. É comum que autistas tenham uma deficiência desse neurônio. Então, existem hipóteses de que um dos motivos de autistas terem dificuldades em interações sociais é porque eles não têm esse neuroespelho, ou têm um déficit nele. Explicando melhor como que esse neuroespelho funciona. Imagina que você tá numa sala de aula e aí a professora pergunta, sei lá, quem sabe responder essa pergunta? E aí um monte de gente levanta a mão. Existe uma diferença entre meninos e meninas, tá? Nesse caso. O menino autista, ele tem menos ainda neuroespelhos que uma menina. Então, calma, acho que eu não tô sabendo explicar. De novo. Vamos lá. Você tá numa sala de aula, todo mundo levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Meninas autistas têm um neuroespelho maior. Por quê? Mulheres, no geral, têm mais neuroespelhos do que homem. Então, isso é uma questão fisiológica mesmo, da mulher. E aí, a menina autista, ela simplesmente não entendeu o que tá acontecendo. Ela não sabe por que tá todo mundo levantando a mão. Ela não entendeu o que a professora perguntou, ela não sabe. Só que como tá todo mundo levantando a mão, ela levanta a mão ao mesmo tempo. Sem nem saber o porquê. O menino autista, ele vê todo mundo levantando a mão e fica tipo, o que esse povo tá fazendo? E ele não levanta a mão dele. Porque, entende? É uma questão biológica mesmo. As mulheres tendem a copiar mais e a reproduzir mais as ações dos outros, mesmo sem entender o que elas significam. E aí isso se conecta lá no começo com o masking que eu falei, que é o mascaramento. Eu tive uma depressão gravíssima, assim, absurda, porque eu fiz masking durante a minha vida inteira. Eu sempre criei personas, sei lá como que chama. Enfim, sempre criei, eu vou chamar de personagens mesmo. Sempre criei personagens pra interagir com as pessoas. Em algum ponto tinha um pouco de mim, mas uma técnica que eu usava era de... Tô usando meu personagem com você. E aí eu solto uma coisa que a Tawane faria de fato. Então, eu faria isso mesmo. Dependendo da reação da pessoa, se for uma reação positiva, eu falo, ufa,
eu posso ser um pouco mais eu com essa pessoa. Se a reação for negativa, eu já falo assim, é, não, que isso, brincadeira. Então eu já sei que com aquela pessoa eu não posso ser eu mesma. O problema é que com a maioria das pessoas eu não podia ser eu mesma. E características minhas autistas. Eu tenho mania de mexer a mão. Quando eu fico nervosa, eu fico muito tagarela, porque o meu cérebro, ele pensa muito rápido. Tanto que eu não, tipo assim, é, eu não, quando eu era criança eu fui diagnosticada com hiperatividade. Então o meu cérebro sempre foi muito hiperativo, então eu sempre pensei muito rápido nas coisas. E eu começava a falar as coisas que passavam pela minha cabeça. E isso é uma coisa que as pessoas não gostam. Ninguém gosta de gente tagarela. E aí uma das minhas personagens era bem quietinha. E aí você imagina o seu cérebro querer falar, ele precisar falar e você não conseguir. Ou então você querer mexer os seus dedos e não conseguir. Enfim, várias situações, várias coisas que eu ocultava porque eu queria ser aceita. Eu já era negra, gorda, extremamente pobre, sem a presença dos meus pais, principalmente a presença da minha mãe, porque meu pai sempre foi ausente. Sempre tive dificuldade de fazer amigos. Então, quando eu conseguia a atenção de uma pessoa, eu precisava aprender aquela pessoa pra mim, porque a probabilidade de ela ser a minha única amiga durante todo aquele ano escolar era muito grande, muito grande. Então, eu tive que fingir tanto ser quem eu não era, porque eu já tinha outros pontos negativos que isso me machucou muito. Mas assim, muito mesmo. É claro que eu tive outros fatores contribuíram para minha depressão, mas o autismo foi uma das principais, assim, porque o autismo ele meio que se ramificou em várias outras questões da minha vida, sabe? Então, eu não tinha amigos porque eu tinha dificuldade de interagir. Eu não mantinha os amigos que eu já fazia, porque a partir de um certo ponto, a minha máscara, a minha personagem não ia mais funcionar. E eu não sabia o que fazer depois daquilo. Então eu acabava me afastando das amizades. Eu sou gorda porque eu me regulo. O meu ponto de me alinhar é na comida. E aí o fato de eu ser gorda me trouxe outros problemas, sabe? Então eu acabei entrando num período depressivo, assim, muito longo. E eu tive depressão por muitos anos, depressão não diagnosticada. Conversando com a minha psicóloga, os primeiros sinais de depressão apareceram quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, mas eles se intensificaram lá para os meus 12 anos. E eu fui diagnosticada com, acho que com 21, 22 anos. Foram quase 10 anos de um sofrimento não diagnosticado, um sofrimento não tratado. E aí, depois que eu comecei a fazer minha terapia, eu comecei a tentar ser mais eu. Tentar não usar mais essa máscara, porque isso me faz mal. Só que aí, essa minha máscara, esses meus personagens, me ajudavam até a interagir com as outras pessoas. Eles me motivavam a sair de casa, eles me motivavam a interagir, a, tipo, dialogar, esse tipo de coisa. E aí, quando eu parei de usar o meu personagem, eu percebi que eu não queria sair de casa. Eu não quero sair de casa. Eu não quero ter que ir ao mercado porque eu não quero ter que lidar com pessoas. Eu não quero. Eu não quero eu ir numa biblioteca, que pra mim, assim, já falei, biblioteca pra mim é o point. Meu lugar, assim, badalado. Nossa, onde você ama ir? Eu amo ir em biblioteca. Eu não quero ir em uma biblioteca e ter que conversar com o bibliotecário que tá lá. Por mim, eu escrevo num papel, mostro o papel pra ele e é isso, pra mim tá ótimo. Então, quando eu parei de usar a minha máscara, eu me privei, eu me isolei da sociedade. Essa é a frase certa. Pra eu interagir com os outros, eu preciso da minha máscara. Porque
quando eu tô sem máscara, eu sou a eu autista. Eu sou a eu que não gosta de interagir, eu sou a eu que me tremo toda quando eu preciso falar uma coisa para as pessoas. Eu sou a pessoa que precisa planejar milimetricamente tudo que vai acontecer. E isso também me causa dor. Mas ainda assim, eu prefiro a mim sem a máscara. Porque é uma dor diferente. É uma dor de tipo, ok, eu vou sair, não vou usar minha máscara e vai ser uma aventura. Vai ser muito louco, assim. Eu tô indo, tipo assim, pra selva lutar pela minha sobrevivência, sabe? É esse sentimento que eu tenho. Mas ainda assim eu prefiro. Esse tema me deu ideia, porque tem uma menina, não lembro o nome dela. Mas é uma menina que sempre posta falando. Ela tem 2 irmãos autistas, nível 3 de suporte, e ela também é autista. Ela é do Nordeste, ela tem um sotaque bem bonitinho. E esse vídeo dela é antigo, falando sobre coisas que se intensificaram na vida adulta dela. E ela falou sobre o masking e o quanto ela se isola porque ela não vive mais em sociedade. E aí isso me ligou uma chave de eu também não vivo mais em sociedade. Eu, sem querer, me matriculei num curso de uma faculdade e eu tô pagando ele desde o começo do ano, porque eu não tenho forças pra ir até a faculdade, resolver isso sozinha. E a minha mãe não pode ir comigo. Eu estou gastando R$ 250 por mês, que eu podia gastar com qualquer outra coisa, eu podia guardar esse dinheiro. Mas eu não tô. Eu já gastei R$ 1.000 nessa faculdade, que eu não estou fazendo. E eu não consigo ir lá na faculdade cancelar a matrícula. É nesse nível, assim. Se eu tivesse com a minha máscara, eu iria tranquila, linda, garota lá, trancar a minha matrícula e falar: onde já se viu vocês me matricular nesse negócio, e fazer um barraco bem fino, porque eu sou dessas. Uma das minhas personagens, ela é dessas. Ela faz um barraco fino, ela usa a lei, ela usa o Código de Defesa do Consumidor a favor dela, esse tipo de coisa, sim. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu preciso de suporte num nível de eu precisar que alguém vá no médico comigo. Porque eu não sei se quando eu chegar lá eu não vou ter um piripaque e eu não vou conseguir falar nada pro médico. Mas a minha personagem conseguiria. Só que essa personagem, ela me causa dor. Ela me machuca. E era sobre isso que eu queria falar. Que eu já copiei muitas pessoas por causa do meu neuroespelho. E eu acho que esse neurônio espelho, ele é até positivo e negativo. Porque ele me ajudou muito a me desenvolver na infância, porque eu copiava muito as minhas irmãs. Eu comecei a andar com 9 meses, porque elas andavam. É tipo uma coisa muito idiota. Eu fui pra creche pela primeira vez, minha mãe sempre conta essa história, que eu peguei a minha linda mochilinha, pus nas minhas costas, eu acho que eu não dei nem tchau. Eu simplesmente fui direto pra dentro da escola, porque as minhas irmãs iam pra escola, eu queria ir pra escola, eu queria ter a mesma experiência que elas. E, obviamente, tinha um ponto positivo, porque minha mãe sempre falava tudo o que ia acontecer, né? Vai chegar, vai comer, vai dormir, vai brincar, vai fazer não sei o que lá, e depois volta pra casa. Então, previsibilidade, tá lá ótimo pra mim. Então, ele é positivo e ao mesmo tempo ele é negativo. E eu acho que ele é negativo porque ele me fez fazer coisas que eu não queria. Eu meio que entrava no automático. Meu, tem coisa que acontece até hoje. Eu tô em casa, tô arrumando as coisas, fazendo as coisas no meu tempo. E aí minha mãe chega. E minha mãe, ela é muito mais rápida do que eu. Muito. E automaticamente eu me sinto reprimida, porque o meu cérebro, ele muda a chave automaticamente, ele fala: eu tenho que fazer nessa velocidade, eu tenho que fazer, e eu não consigo. Simplesmente não consigo. Então, ao mesmo tempo que ele me ajudou no meu desenvolvimento, essa é a palavra.
ele me ajudou no meu desenvolvimento, ele me prejudicou pra caramba. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido e que o objetivo do vídeo tenha sido cumprido, que é falar sobre como que o masking dói e como que ficar sem ele também machuca. Mas ainda é uma dor que dá pra sentir, sabe? Ainda... Meu, eu tive um exemplo. Sempre que eu ia pra casa da minha avó, ou em locais onde minha avó estava, eu tentava performar de um jeito que fosse agradar a ela. Só que nunca era o suficiente, porque minha avó ela me persegue um pouco. Não tô falando que ela não gosta de mim, mas ela me persegue um tiguidinho. E... no final de semana retrasado, final de semana do dia 24, eu acho, isso aí, eu me encontrei com a minha avó no casamento da minha prima. E eu acho que eu performei por, tipo, uns 10, 15 minutos. E depois disso eu falei, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô tentando fingir, achar graça em uma coisa que eu não vejo a menor graça, na verdade eu acho bem errado. Por que eu tô tentando... Por quê? É pra ter a aprovação da outra pessoa? Por que eu aceito aquela pessoa do jeito que ela é e a pessoa não pode me aceitar do jeito que eu sou? E aí eu simplesmente me afastei, continuei sendo exatamente quem eu sou, voltei pra casa decepcionada com algumas coisas que eu ouvi, sim, mas a minha depressão, eu e a minha psicóloga, a gente chama ela de Karen. Então a Karen se aproximou, a depressão se aproximou, e a Karen não veio. Eu não tive uma crise depressiva, porque por mais que eu não tenha sido aceita do jeito que eu sou, eu ainda tava sendo eu, sabe? Isso foi libertador. Libertador. Por sinal, eu acho que seria muito interessante falar sobre o quanto algumas pessoas simplesmente não respeitam a gente. Sim, é isso. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Goodbye. Peraí que eu vou tirar uma foto pra botar, porque eu sempre fico sofrendo. Nossa, que... Olha a iluminação, a iluminação. Não, calma que eu tô pensando. Enfim, é isso. Tchau!